Olá, eu sou o Pablo de Carvalho Lopes, sou consultor especialista da Cooper Citrus e faço parte do Departamento de Tecnologia Agrícola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre quais os principais cuidados para se ter uma boa distribuição de planta. A gente pode ver no próximo slide qual é a importância de ter altas produtividades de soja num país que nem o Brasil. O agronegócio brasileiro ele tem uma participação enorme na balança comercial. Segundo o mapa, as exportações do agronegócio bateram recorde no ano de 2020 e elas chegaram a 61% do total exportado e um acumulado de 43% no semestre. A soja é a cultura de maior importância, visto o tamanho da área plantada em nosso país. Tamanha a importância da soja para o Brasil, que a safra 19-20, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de soja, superando os Estados Unidos, que vinha várias décadas nessa posição de maior produtor mundial, que esse é seguido pela Argentina como terceiro maior produtor de soja do mundo, bem de longe dos Estados Unidos. Isso não se deve só à cultura e ao mercado, isso se deve a uma evolução nos conhecimentos e no avanço de tecnologia disponibilizados aos agricultores. Essa evolução, um ponto-chave para ela é a plantabilidade. No próximo slide, a gente vai ver qual é a importância da plantabilidade para a cultura da soja. A plantabilidade é a distribuição precisa da semente em relação à quantidade de semente e a profundidade dessa semente em relação ao solo. Evitar, com isso, plantas duplas e falhas. Para que isso aconteça, alguns pontos devem ser observados. Esses pontos a gente pode ver no próximo slide. Esses pontos são divididos fora da porteira e dentro da porteira. Fora da porteira existem pontos que o produtor não consegue mexer. Esses pontos são a qualidade da semente e a qualidade do fertilizante. Então, sempre adquirir uma semente, o produtor deve procurar empresas que produzam sementes com qualidade e fertilizantes produzidos por empresas que tenham um fertilizante de boa qualidade. Próximo slide, a gente vê o que são dentro da porteira. Esses pontos estão na mão do produtor. Então, o produtor deve ter atenção muito grande nesses pontos dentro da porteira, que são a manutenção preventiva dos equipamentos, a escolha correta dos discos, a velocidade de deslocamento e a dessecação antecipada. Esses são fatores que vão influenciar diretamente na plantabilidade da cultura. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade das sementes. A qualidade da semente, ela tem que ser observada uma qualidade fisiológica, onde eu vou observar, através dessa semente adquirida de empresas de boas qualidades, germinação. A semente tem que ter acima de 80% de germinação. Ela tem que ter um vigor. O que significa esse vigor? É a capacidade dessa semente germinar, chegar na fase adulta e se reproduzir. A qualidade genética, que isso inclui a pureza varietal. Quando eu tenho uma mistura de variedades de soja, eu tenho diferentes emergências, então eu vou com isso ter plantas suscetíveis, plantas que têm um menor vigor, que são dominadas. Eu tenho que observar também a sanidade dessa semente, que ela esteja livre de patógenos, que ela esteja livre de pragas. Outro ponto de atenção é a qualidade física dessa semente. Então, eu tenho que ter um material livre de inerte, livre de areia, livre de pó, livre de poeira, para que ele tenha um fluxo contínuo dentro da plantadeira. Essa semente ela tem que ser classificada por tamanho e por forma. Eu não posso ter sementes com classificação de 5 milímetros misturadas com sementes com classificação de 6 milímetros. Isso vai influenciar na minha escolha do disco. A forma, ela tem que ser ou ovalada ou arredondada. Essa semente não pode ter uma mistura de tamanhos e formas. E o tratamento de semente, que também influencia. O tratamento de semente diminui o fluxo da semente dentro dos condutores que transportam essa semente da caixa de sementes até o solo, fazendo com que elas fiquem espaçadas de forma incorreta no solo. A gente pode ver também no próximo slide, que é outro fator, que é a qualidade dos fertilizantes. Essa qualidade do fertilizante vai fazer com que a sua planta tenha um processo de emergência homogêneo
e que não atrapalhe esse processo de germinação. A formulação do fertilizante, o que ela pode influenciar nisso daí? Fertilizantes com alta concentração podem influenciar diretamente na rizosfera da nova plântula, fazendo com que essa plântula tenha um desenvolvimento menor que as outras plântulas que estão vizinhas a ela. A umidade do fertilizante é importante, porque ela garante o fluxo desse fertilizante em todo o sistema de distribuição. Alguns pontos devem ser atentados referente à plantadeira e aos equipamentos. A gente pode ver isso no próximo slide, sobre a manutenção preventiva dos seus equipamentos. A manutenção preventiva é uma manutenção muito indicada. Ela tem o objetivo de manter a sua máquina sempre em condições ideais, a fim de que ela execute as suas tarefas corretamente e que eu tenha, no final de tudo isso, uma planta forte e que tenha um desenvolvimento bom. Máquinas danificadas, elas causam perca de tempo e aumento de custos no produtor. Alguns pontos de atenção nessa manutenção preventiva é a escolha correta de discos. Essa escolha influencia muito na sua plantabilidade. A gente pode ver no slide seguinte a avaliação de 4 tipos diferentes de disco escolhidos para um plantio. A gente pode ver que o disco com 45 furos, ele teve um desempenho inferior ao disco com 90 furos, tendo com isso maior quantidade de plantas duplas e falhas. Outra coisa que deve ser observada também é o conjunto disco e anel. A gente pode ver que nesse próximo slide a gente tem algumas imagens onde a gente tem uma escolha correta de disco, onde a semente fica armazenada, acoplada corretamente, e uma escolha incorreta de disco, onde parte da semente fica para fora do disco. Na imagem de baixo, a gente vê que a semente está para fora do disco. O que ocasionou isso? O que ocasionou isso foi uma escolha incorreta do anel, que a semente não fica completamente dentro do alvéolo do disco. Um anel mais espesso ou um anel com rebaixo, nesse caso, teria solucionado o problema. Outra coisa que influencia muito na plantabilidade é a velocidade do deslocamento. No próximo slide, a gente vai ver um plantio realizado com 2 velocidades diferentes. À direita, a gente pode ver um plantio realizado com 10 km por hora. E à esquerda, a gente vê um plantio realizado com 5 km por hora. A gente vê que no plantio realizado a 10 km por hora, o revolvimento de solo foi muito maior em relação aos 5 km por hora. O que ocasiona isso é que a velocidade aumenta o atrito entre a plantadeira e o solo, fazendo com que o solo se mexa mais rapidamente e causando esse movimento maior do solo. Esse movimento maior do solo pode causar uma baixa compactação sobre a semente, deixando espaços com ar, bolsões de ar. Isso vai influenciar muito no processo de germinação da planta. Outro fator que afeta é a falta de cobertura de palha. Isso daí pode fazer com que a emergência de plantas daninhas aumente, que aumente a evaporação do solo e outros fatores prejudiciais à germinação das plantas. No slide seguinte, a gente vê um gráfico com os diferentes usos de plantadeiras. Uma plantadeira com sistema de disco e uma plantadeira com sistema pneumático. A gente vê que conforme a gente vai aumentando a velocidade de plantio, nesse gráfico a gente vê uma velocidade de 5 a 9 km por hora, a gente vai aumentando significativamente o coeficiente de variação, tá? Então, esse coeficiente de variação pode chegar até 50% numa plantadeira a disco e até 35% numa plantadeira de sistema pneumático. O que é esse sistema de variação?
é a inconstância na distribuição de semente. Eu não vou ter uma semente espaçada corretamente uma da outra. Quanto maior esse coeficiente de variação, mais eu vou ter plantas espaçadas incorretamente. No próximo slide, a gente vê outro gráfico comparando três semeadoras com diferentes velocidades. A gente vê que na plantadora 1, com uma velocidade de 4 km por hora, a gente vai ter em torno de 17% de plantas duplas. Na plantadora 2, a gente tem um coeficiente menor. E na plantadeira 3, um coeficiente um pouco maior. Quando a gente vai para uma velocidade de 8 km por hora, a gente pode observar que essa variação de plantas duplas em todas as semeadoras aumentou. Essas plantas duplas me causam uma competição entre as duas plantas, fazendo com que eu tenha a redução da minha produtividade. No próximo slide, a gente vê alguns detalhes que a gente pode tomar para que eu tenha um sucesso numa plantabilidade e uma plantabilidade boa. A dessecação antecipada. O que essa dessecação antecipada me proporciona? Ela me facilita o corte da plantadeira, ela evita embuchamentos e ela evita envelopamentos. A gente pode ver na imagem ao lado que eu tenho um plantio realizado com uma palhada que foi dessecada um pouco antes do plantio. A palhada não teve o tempo correto de dessecação para que o plantio fosse realizado com sucesso. Então, a gente vê duas sementes muito próximas e uma semente muito distante e, consequentemente, exposta e não dentro do solo. Algumas considerações finais que a gente tem que ter sobre plantabilidade. A plantabilidade depende de vários fatores a serem ajustados pelo produtor. Alguns previamente e outros no momento da semeadura. O que são esses fatores prévios que devem ser adotados? São a manutenção do equipamento. Então, eu tendo um equipamento de boa qualidade, eu vou ter um plantio realizado com sucesso. Eu plantando no momento correto, onde eu já tenho uma dessecação bem feita, com a palhada bem seca, com o solo de boa umidade, eu vou também ter um sucesso na germinação. A distribuição espacial das plantas. Uma boa distribuição espacial das plantas auxilia em vários fatores que contribuem para o aumento da produtividade. Manejo de plantas daninhas, o controle de pragas e doenças. Essa boa distribuição faz com que a planta comercial, ou a soja, ou o milho, ela tome conta da área. Então, ela vai crescer com maior vigor, ela vai ocupar toda a área. Com isso, eu vou ter um menor fluxo de plantas daninhas competindo com ela. Com uma boa distribuição espacial de plantas, eu tenho também um controle de pragas e doenças facilitado. Por que isso? Porque eu tenho uma maior penetração de produtos onde eu faço as aplicações. A minha densidade de semeadura. Vários estudos comprovam que as densidades superiores a indicadas pelos obtentores não proporcionam um aumento de produtividade. O que eu quero dizer com isso é que quando eu quero aumentar a população de plantas, nem sempre eu vou ter sucesso. Quando eu aumento a população de plantas, eu faço que aumente a competição entre elas, fazendo com que ela tenha menor incidência de luz e que elas aproveitem uma menor quantidade de nutrientes do solo. Então, a gente tem que ver que a densidade que os obtentores recomendam, elas têm que ser seguidas, tá? Até mesmo na soja, devido à sua capacidade de compensação, eu não devo aumentar a população de plantas dos obtentores. A gente pode ver no próximo slide o quanto equivale ao custo de uma semente de soja para o produtor. A gente tem aí que uma semente de soja custa aí mais ou menos 1/1000 de real. 1/1000 de real é a 10ª parte de 1 centavo. Então, se eu tiver uma semente por metro quadrado, equivale
a 10 mil sementes por hectare. Com o custo de uma semente, eu vou ter um custo de R$ 11,20 por hectare. Uma planta de soja equivalente a uma semente, que foi gerada por uma semente, me produz uma média de 24 gramas por metro quadrado. Essas 24 gramas por metro quadrado, multiplicado por essas 10 mil sementes a menos, vai me gerar 240 quilos de grãos por hectare. Ou seja, 4 sacas de 60 quilos por hectare, o que equivale a mais ou menos R$ 288 por hectare. Então, a gente pode ver uma conta básica, quanto falta, o que uma planta a menos ou uma planta a mais por metro pode gerar para o produtor o sucesso da sua lavoura. Caríssimo cooperado, essas são algumas informações sobre plantabilidade que eu tinha para passar para vocês. Uma boa feira a todos e sucesso na próxima safra que está chegando. Obrigado.